Nossa última aula do módulo Política segundo a Bíblia. A gente vai fazer uma oração para começar a nossa aula. Deus, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer, te bendizer por tudo, o teu cuidado, Deus, sobre nossas vidas. Te pedir, Deus, que o Senhor se faça presente neste lugar, a nos instruir, a nos abençoar, Deus, sobre a reflexão acerca desse assunto, que para muitos pode parecer simples, fácil de responder, mas para quem tem um temor do Senhor, Deus, é uma questão muito complexa e complicada, visto que a tua palavra, Deus, ordena que a gente obedeça às autoridades. Nos ajuda a refletir sobre esse assunto com toda a parcimônia, com todo o cuidado, Deus, e com toda a sabedoria vinda do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nossa última aula do módulo de Política segundo a Bíblia, a gente vai tratar sobre resistência ao Estado. Na primeira aula, nós falamos sobre a política no Antigo Testamento. Então, no Antigo e Novo Testamento, a gente pôde fazer uma passagem geral no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, e derivar alguns aspectos importantes dessa caminhada histórica. E aqui eu vou fazer relembrar alguns pontos que eu considero centrais para nossa disciplina. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que não há neutralidade na política, de que todo sistema político é um sistema religioso, em última instância, por adotar uma visão de mundo sobre aquilo que é mais fundamental, sobre aquilo que não é examinado racionalmente. Então, aceitar que o ser humano tem um valor intrínseco, aceitar os valores morais, éticos de uma sociedade, é uma perspectiva, uma cosmovisão, uma forma de chegar ao mundo religiosa. Você adota como sendo pressupostos fundamentais. Nesse sentido, não há neutralidade. E a gente viu nas Escrituras, no percurso que fizemos, que a Bíblia ela não ordena formas de governos específicos, mas que há mudanças no Antigo e Novo Testamento de formas de governo. A gente viu na aula seguinte, já na segunda aula, a política na história da igreja. Então nós fizemos um percurso também na história da igreja, percebendo as idas e vindas da relação Estado e igreja. E nós podemos, de tudo que a gente poderia falar, destacar que a relação Estado e Igreja sempre foi uma relação bastante complexa e complicada. À medida em que o Estado ele assumia prerrogativas da Igreja, tínhamos problemas. À medida que a Igreja assumia prerrogativas do Estado, nós tínhamos problemas. Então nós vimos que qualquer tipo de invasão de uma esfera sobre a outra para tirar suas prerrogativas, levar as prerrogativas do Estado para a igreja, nós temos uma desarmonia no arranjo da estrutura social. Quando foi na aula seguinte, já na terceira aula, nós falamos dos princípios bíblicos para a política. Então a gente falou em amplo sentido. Nós vimos que a importância da gente se engajar politicamente, ter uma visão política, porque há uma dimensão política no Evangelho, como a gente já destacou. À medida em que falamos que Cristo é rei, isso é uma dimensão política no Evangelho, presente no Evangelho, em afirmar que toda autoridade é relativa à autoridade de Deus. Então, na terra não existe nenhuma autoridade absoluta. Então, nesse sentido, o cristão é livre para poder questionar, à luz das Escrituras, qualquer autoridade que tenha... Que tente assumir prerrogativas divinas. Mas a gente também viu que no Estado há o elemento religioso, essa perspectiva de perceber que a forma como a gente vê o mundo, os nossos valores, a nossa ética tem fundamento religioso prévio que não é examinado, mas ele é assumido. Por isso que a importância de nós, e aí foi o tema da nossa quarta aula, da semana passada, que foi nossa aula mais importante, que a gente fez um movimento mais propositivo, cristão, sobre a política, em que a gente viu uma perspectiva neocalvinista de entender as estruturas sociais, tudo no mesmo patamar. E aí eu lembro os irmãos, aquela gravura, que nós tínhamos o Estado, a igreja, as escolas, universidades, enfim, todas as estruturas sociais no mesmo, digamos assim, no mesmo patamar, numa mesma linha, digamos assim, e Deus é que é soberano sobre todas essas estruturas sociais. Então a gente nem entende como católicos romanos, tendem a entender de que a igreja se coloca sobre o Estado e sobre as outras esferas da sociedade, nem a gente entende que o Estado se coloca sobre todas as outras esferas para determiná-las. Pelo contrário, nós entendemos que Deus divinamente ordenou na criação uma forma de estruturar a sociedade que fosse
harmônica, apesar de seu pecado, preservando a pluralidade da sociedade, as estruturas sociais diversas, com as suas competências, a igreja com sua competência, o Estado com sua competência, a escola com sua competência, associações, clubes e assim sucessivamente. E também as pessoas, né, preservando a liberdade individual, né, a pluralidade dos indivíduos e das comunidades. Mas aí a gente destacou que, nessa visão cristã, nós não entendemos que o Estado é absoluto, mas também não entendemos que o indivíduo é absoluto. Nós precisamos entender que as comunidades devem ser preservadas, né? E por meio das comunidades, o fortalecimento nas comunidades, os vínculos das comunidades, isso fortalece a sociedade e fortalece os indivíduos. Então a gente postulou aqui uma teoria, né, que se coloca, que é contrária ao socialismo, que é contrária ao liberalismo, né, e que pensa e se preocupa com as comunidades, formando os vínculos morais, sociais mais estreitos e mais fortes. Então, basicamente, isso foi um panorama geral da nossa disciplina e a gente vai caminhar para a nossa última aula de hoje, em que a gente vai falar de soberania de Deus e resistência ao Estado. Esse assunto é bastante complexo, né, ninguém aqui pode achar que esse é um assunto simples, por um motivo básico. Eu vou começar a ler lendo 2 versículos apenas, de Romanos 13, para a gente entender o drama de refletir sobre essa questão de resistir ao Estado. Então vejam que em Romanos 13, verso 1, verso 2, só escute, diz o seguinte, o apóstolo diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Então, as Escrituras afirmam que Deus estabeleceu as autoridades. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, toda autoridade é relativa. E aí eu lembro aos irmãos algo que eu destaquei várias vezes. Agostinho de Hipona, quando escreveu aquele livro, né, A Cidade de Deus, ele fala de 2 amores. Então, isso é fundamental para uma perspectiva cristã. Não há possibilidade de você ter um coração ligado às 2 cidades. Ou você tem um coração na cidade de Deus, ou você tem um coração na cidade dos homens. De acordo com Agostinho, o que alimenta a nossa visão de mundo, ou nosso engajamento político, nossa preocupação política e nossa forma de entender a política como redentiva ou não, é o nosso amor. E aí Agostinho, ele destaca, né, de que ao longo da história a igreja foi pressionada pelo Estado e que os cristãos devem lembrar que o seu coração, a sua fé, o seu amor está na cidade de Deus e não na cidade dos homens. E isso não implica que os cristãos não atuem na cidade dos homens para tentar melhorá-la, mas isso implica que os cristãos não esperam da cidade dos homens aquilo que só Deus pode dar. Então, isso relativiza, essa perspectiva cristã relativiza o poder político. O poder político é temporal, só Deus é soberano e nenhum governante, nenhum Estado ou nenhuma forma de governo é atemporal, é eterna, e vai permanecer aqui para sempre ou pode redimir o ser humano. Quando a gente encara o Estado com essa perspectiva de redenção, nós nos tornamos idólatras. Nós idolatramos o Estado e adotamos ideologias políticas que são formas de idolatria. Pois bem, dito isso, o que nós temos aqui no apóstolo Paulo, primeiramente, né, no verso 1 do capítulo 13, é uma relativização do poder político, né? Não há autoridade que não venha de Deus, então só Deus é absoluto e Ele que comunica parte, digamos assim, de sua autoridade sobre o ser humano para determinadas competências, né? Então, um presidente vai ter uma autoridade X no Estado para aquela competência que ele tem, que lhe é privativa. Assim como o Supremo Tribunal, o Legislativo, o Ministério Público e todas as outras esferas da sociedade, órgãos públicos. Quando um órgão público, uma esfera da sociedade tenta se colocar sobre todas as outras, nós temos um desarranjo institucional que pode levar a rupturas, né, a quebra da democracia e assim sucessivamente. Então Deus ordenou e Deus limitou ou comunicou, melhor dizendo, uma parte de sua autoridade para aquele determinado governante, para ele agir em determinado sentido. Mas aí a Bíblia fala que quem se recusa a sujeitar-se a essa autoridade instituída por Deus, opõe-se ao próprio Deus, né? E quem faz isso traz condenação sobre si. Então veja que
nós temos um grande questão aqui, um grande calcanhar de Aquiles, né? Porque Deus instituiu as autoridades terrenas, comunicou parte de sua autoridade e diz que quem se colocar contra a autoridade está pecando, em última instância. E aí, como é que a gente então vai ter uma aula de resistência ao Estado se colocar-se contra o governante colocado por Deus é pecado? Percebe? Então, esse é o nosso problema, né? De pensar sobre esse assunto. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os escritos do Calvino, né? Falar rapidamente Lutero e trabalhar mais Calvino para a gente tentar extrair alguns aspectos dessa teoria, né? Teoria da resistência ao Estado, da forma mais bíblica possível. Então vamos lá. Calvino, primeiro, né? Lutero, quando os irmãos devem lembrar que em 1517 começa a Reforma Protestante, Lutero protesta contra a Igreja Católica e seus desmandos, e aí ele se coloca contra a Igreja Católica. Tem o apoio do Estado alemão, à época, né, que o ajuda a escapar da mão dos católicos e ser morto. Então ele começa a trabalhar muito na questão, na sua teologia eminentemente voltada à graça de Deus para a salvação. Então o norte da teologia luterana é voltado para a graça de Deus, né? E aí ele trabalha com a teoria dos dois reinos, né? Então ele divide, dizendo o seguinte, que a graça de Deus, a igreja tem a competência, né, tem a atribuição principal de pregar a graça de Deus para a salvação do ser humano, da sua espiritualidade. E o Estado, ele é dado a espada ao Estado, e o Estado, ele é responsável pelo reino das coisas temporais. Se você ler o texto de Lutero, que ele fala sobre esse poder civil, ele parece traçar uma linha muito estreita, né, separativa entre as duas esferas, Estado e Igreja, né? Isso trouxe uma série de problemas históricos que a gente não vai trazer à tona aqui. Mas o ponto é que quando Lutero ele começou a perceber, já no final da década de 20, mais ou menos 10, 12 anos depois do início da Reforma Protestante, né, de pregar as 95 teses, Lutero começou a perceber que o Estado estava se colocando como instrumento contra a Igreja. E à época começou uma discussão muito forte de duas teorias, teoria constitucionalista e teoria de resistência privada. Na teoria constitucionalista se dizia o seguinte: o cristão ele pode resistir ao Estado se os governantes que ele colocou, que se chamavam magistrados inferiores ou magistrados do povo, pense aí, aqui para simplificar a nossa vida, né, senadores, deputados, enfim, se colocassem contra um governante. Na época não tinha, né, senadores, deputados, existiam na verdade representantes de comunidades locais e de cidades, né, que eram cidades bem menores do que aquilo que a gente tem hoje, e que representavam os interesses daquele povo face aos governantes que eram reis, em geral, eram monarquias, né. Então, o Lutero, então, ele começa... E aí, isso é a teoria constitucional. Então, quem resiste são os representantes inferiores, né, populares do povo, ao governante. A um governante que se torna tirano. Mas aí existia a teoria, que era a teoria de resistência privada, que basicamente defendia que quem poderia resistir ao governante era o cidadão. Era pegando armas, enfim, se colocando contra o Estado como um todo, né, de forma privada, de forma grupal, né, contra o Estado e não por meio de representantes devidamente eleitos. Então veja, isso no final da década de 20. Aí eu lembro os irmãos aqui em termos de datação, né, de que Calvino ele é convertido no começo da década de 30, se não me engano 33. E ele começa a formular e começa a escrever, né? E aí quando em 36 lança a primeira versão das Institutas da Religião Cristã, que é a sua obra magna. É uma obra assim que tem uma história toda, né? Demorou mais ou menos 15, 16 anos para ficar pronta. Mas que ele foi publicando várias versões que mostram um pouco daquilo que Calvino estava sentindo no seu momento, no contexto político que ele estava passando. E o que é importante dessa obra? Que é uma obra basicamente teologia, que é orientada pelo postulado da soberania de Deus. Então, diferente de Lutero, que estrutura toda a sua teologia na graça de Deus, Calvino estrutura toda a sua teologia na soberania de Deus. Dito isso, quando é no último capítulo do segundo tomo das Institutas da Religião Cristã, Calvino escreve, faz
está comentando no último capítulo sobre o poder civil. É o último capítulo das Institutas lá, daqueles mais de 1000 páginas, né? E aí ele fala algo bastante ambíguo. E aí eu vou ler para os irmãos rapidamente, quando ele diz na seção 31, Calvino diz o seguinte, e aqui ele parece estar defendendo a teoria da resistência constitucionalista, né, por meio dos magistrados do povo. Ele diz, segundo as exigências do seu ofício, dos magistrados populares, que façam oposição e resistam à excessiva licença dos reis. Isso aqui eu estou usando a versão de 59, que é a versão latina das Institutas, né? Ainda teve uma outra versão no ano seguinte, que foi a francesa, mas essa aqui foi a que, digamos assim, é a que é mais usada pelos reformados e consolidou a teologia de Calvino. E ele fala isso, né? Que os magistrados populares resistam, façam oposição à excessiva licença dos reis. Veja, os magistrados populares. Aí, quando você vira a página, na seção 32, Calvino fala o seguinte: o rei havia ultrapassado os limites da sua competência, procedendo assim, perdeu toda a sua autoridade, parecendo se referir, que foi o que escrevi, né? Parecendo se referir à teoria da resistência do direito privado. Então Calvino, na seção seguinte, na página seguinte, ele fala isso, né, de que o rei havia ultrapassado os limites da sua competência e procedendo assim perdeu a sua autoridade, abrindo margem para a discussão de uma teoria de resistência privada do cidadão, do grupo, de determinados grupos contra o rei. Veja a complicação. Nós temos então em Calvino uma ambiguidade. Então vamos lá. Quando a gente lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, por exemplo, nós vemos Pedro sendo preso com outros apóstolos porque estava pregando o evangelho. E o que Pedro diz, né, quando o anjo é usado por Deus para libertar Pedro da prisão e ele continua pregando no outro dia. Então chegam os líderes judaicos e dizem, vocês estavam presos, vocês estão pregando aí de novo. Aí o que Pedro responde? Olha, é melhor obedecer a Deus, a gente obedece a Deus em detrimento dos homens. Quando as ordens humanas vão contra Deus, nós nos colocamos do lado de Deus contra o Estado, contra o governante. Mesmo sabendo que ele foi colocado por Deus ali. E aí, os reformados nessa época estavam perguntando o seguinte... a gente sabe desse caso que é claro na Bíblia. Quando um governante se coloca contra Deus, diretamente contra a palavra de Deus, proíbe o culto público, proíbe que os irmãos preguem e assim sucessivamente, nós resistimos ao Estado e obedecemos a Deus. Mas aí a pergunta dos reformados era a seguinte: e em casos que um governante ele aja contra a própria sociedade, contra a estrutura social, desmantele o Estado, né, a sociedade como um todo, usa o Estado para desmantelar a sociedade, se coloque como um tirano, eu posso resistir ao Estado? E aí essa pergunta é importante porque biblicamente falando, você olha para as Escrituras, você não tem um ensino, digamos assim, claro, taxativo, muito claro sobre essa questão. E aí os reformadores começaram a pensar sobre isso, elaborar essas duas teorias, e Calvino, quando ele pensa sobre essas teorias, ele fica na ambiguidade. Aí vamos lá, pensar historicamente, o que nós temos? Na versão de 1536 das Institutas, que foi a primeira versão das Institutas, Calvino, ele defende claramente a obediência às autoridades políticas, né? Então Calvino é muito taxativo, as autoridades políticas devem ser obedecidas. A resistência ao Estado cabe em casos que a autoridade se coloque contra a igreja, contra a pregação do evangelho, de forma muito clara, como está nas Escrituras Sagradas. Então isso, Calvino em 1536. Mas aí sucederam várias publicações das Institutas Sagradas, das Institutas da religião cristã de Calvino. E aí Calvino ele passou com o tempo a defender que se uma ordem civil possibilitar a atuação dos magistrados do povo, os magistrados do povo podem resistir ao tirano. Então Calvino, já na década de 40, Calvino começa a desenvolver e pensar o seguinte: olha, quando a igreja, quando a sociedade vê que um determinado governante está se tornando um tirano, se colocando contra as instituições, contra a estrutura social, os magistrados eleitos pelo povo, magistrados populares, como eu falei, eleitos pelo povo, devem e podem resistir ao Estado, ao tirano, sem pecar.
Então, Calvino abre essa exceção. E o que é importante em relação a isso? Porque na época, né, o Estado, por toda a Europa, estava começando a pressionar cada vez mais fortemente a igreja protestante. Então você tinha, por exemplo, Calvino era francês, você tinha os huguenotes, que eram calvinistas franceses, sendo pressionados, né, muitas vezes mortos, perseguidos pelo Estado, né, e pelos católicos romanos. Então Calvino abre essa exceção, dizer o seguinte: olha, nesses casos, né, de que há uma perversão do poder político, há uma inversão daquilo que ele deveria fazer, nós podemos, no caso, os magistrados eleitos pelo povo, podem resistir ao tirano, ao Estado. Então, mas em algumas passagens, né, ele parece dar a entender de que agentes privados ou o próprio povo pode se colocar contra o tirano. Veja a complicação. O que a gente aprende sobre essa ambiguidade de Calvino em relação a esse tema especificamente? Calvino é muito coerente na sua teologia, mas nesse ponto ele ficou bastante ambíguo. Então você vê que Calvino era um homem do seu tempo, em que ele estava respondendo e sendo pressionado a responder, a escrever, e à medida em que as coisas aconteciam. Então, tinha momentos que nos escritos de Calvino e nas pregações de Calvino ele era muito taxativo. Olha, nós só podemos resistir ao Estado por meio dos magistrados inferiores. Outros momentos, Calvino era muito taxativo, que era possível resistir ao Estado por meio, o próprio indivíduo poderia resistir ao Estado. O que é importante em Calvino aqui a gente perceber é que a autoridade terrena é limitada, é condicional e derivada da autoridade divina. Então Calvino sustenta isso. Toda autoridade terrena ela é relativa, nenhuma autoridade é soberana, certo? Então quando os magistrados eles ultrapassam os limites da sua autoridade, eles são passíveis de resistência. Então para Calvino, ultrapassou o limite da sua autoridade, o governante pode se tornar passível de resistência. E a grande pergunta vai ser: essa resistência se dá por pessoas públicas, os magistrados do povo, ou por pessoas privadas, né? No caso, uma resistência pessoal. Vamos lá, o que é interessante em relação a tudo isso? Nós temos hoje, já vi casos, né, recentes, nos Estados Unidos, em determinadas comunidades se sentiram pressionados pelo governo e pegaram em armas, né, sendo cristãos, né, pegaram em armas para resistir ao Estado. Então, se, por exemplo, um cristão que está ali, ou um pastor, ele diz assim, ele orienta, pode fazer isso, resistir ao Estado, se o Estado se coloca de forma tirânica sobre determinada comunidade, ou não. Por uma questão que não é necessariamente a proibição de pregação do Evangelho, ou de culto público, e assim sucessivamente. É possível ou não? Certo? Então, essa é a grande questão, né, levantada. Quem ajudou muito Calvino nessa época foi um dos seus, né, uns calvinistas mais proeminentes da época, Teodoro de Beza. E aí ele foi um cara que sustentou fortemente a noção de que só a resistência que se justifica, né, uma resistência cristã que se justifica na sociedade face ao Estado, é uma resistência constitucional, amparada por meio daqueles que são eleitos, né, que são eleitos pelo povo, são magistrados do povo, defendem o interesse do povo, certo? Então Teodoro de Beza era muito firme nesse sentido. E aí Calvino ele foi muito influenciado por Teodoro de Beza por conta dessa questão. E aí Calvino ele vai dar mais, digamos assim, vai deixar um pouco mais claro de que ele defende essa doutrina da resistência ao Estado por meio de magistrados do povo. Isso foi o que se consagrou, digamos assim, no pensamento calvinista em relação a essa doutrina, certo? Então a resistência é feita pelos magistrados do povo, vingadores públicos, né? Aqueles que são ordenados por Deus e reconhecidos pelo povo. O que Calvino argumentou? Assim como um rei ele é ordenado por Deus e ele tem autoridade comunicada, vinda de Deus, um magistrado do povo, eleito pelo povo, também tem autoridade vinda de Deus. Então compartilha uma autoridade, ainda que menor comparada a um rei, mas ainda compartilha uma autoridade. Então, o que Calvino está dizendo? Nenhuma autoridade é absoluta. Em caso de haver necessidade, a autoridade inferior ela pode ser instrumento de Deus para resistir ao governante superior. Implicação prática disso para os dias de hoje: um cristão pode defender, em caso de amparo constitucional e legal,
impeachment de governante, por exemplo, determinado governante, ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e assim sucessivamente. Então, o cristão ele pode defender a retirada pelas vias constitucionais, os procedimentos legais do governante X, Y, Z, qualquer que seja. Então, o cristão ele não trata um governante como sendo absoluto. Qualquer governante que se coloca contra as instituições, ameaça desmantelar a sociedade, se coloca contra o sistema eleitoral, tentando justificar sua permanência no governo, detratando a democracia para fortalecer o seu poder, né? E até ameaçando de que, olha, a gente vamos fazer uma revolução aqui, vamos deixar com que aqueles que concordam conosco defendam a nossa democracia, né? Qualquer desses que fizer isso deve ser resistido. E por que eu me preocupo tanto com isso aqui? Se dá justamente porque nos dias de hoje, eu penso que a direita e a esquerda não está tão comprometida com as vias institucionais. Muitas vezes nós temos visto movimentos de lá ou de cá tentando desmantelar ou trazer a democracia para os seus interesses. Então, o que a gente vê hoje? Por exemplo, se você pega determinados grupos mais radicais à esquerda, que é o controle da laicidade do Estado e quer que a democracia sirva apenas para os seus interesses. Para dizer o seguinte, os cristãos, aqueles que são religiosos, não devem ter voz no cenário público. Eles não têm direito. Por quê? Porque são cristãos, porque são religiosos. Então, há uma ala radical nesse sentido, tentando empurrar, né, com muita força os cristãos, né, enfim, os religiosos, para os redutos, né, e ficarem apartados dos interesses da sociedade como um todo, inclusive ameaçando seus direitos constitucionais e legais. Então, isso deve ser resistido. Certo? Assim como você vê também grupos de direita ameaçando as instituições. Por quê? Porque muitas vezes vê um governante, determinado governante, como sendo aquele que vai redimir a sociedade, como sendo aquele que vai preservar os valores judaico-cristãos, que a pessoa não sabe muito bem o que é isso, porque é só judaico-cristão para algumas coisas, para outras não. Então, por exemplo, eu posso desmatar a Amazônia, eu posso separar pais e filhos que sejam, tão somente porque são imigrantes, posso prender crianças numa determinada gaiola, porque são imigrantes, mas isso aqui não atinge o valor judaico-cristão. Mas olha, as outras questões, ideologia de gênero, aborto, isso atinge o valor judaico-cristãos. Por isso que eu sempre disse, direita e esquerda são sinal de trânsito para cristão, porque não quer dizer nada, porque nenhum dos dois são cristãos. E não representam a visão cristã do todo. O cristão é profeta. O cristão não entrega seu coração porque o seu amor está na cidade de Deus, não na cidade dos homens. Então o cristão, ele não entrega os pontos para nenhum governante. Ele está em profecia, dizendo o seguinte: eu aplaudo quando acerta, mas eu denuncio o pecado e me coloco contrário em resistência ao Estado que se coloca contra o ensino de Deus ou a estrutura social adequada, que deriva aí, em última instância, tem uma orientação, né, divina de você entender como deve ser a sociedade. Então, nesse sentido, meus irmãos, e aqui a radicalidade que esses reformadores entenderam, de que Deus apenas é soberano, e que qualquer autoridade humana, ela é relativa, nenhuma autoridade é absoluta. Então, nenhuma pessoa na Terra pode falar algo e você fechar. Olha, fechei, eu comprei, é isso aí, acabou-se. Por quê? Porque fulano de tal falou, não importa. Você tem um parâmetro, e aí o parâmetro é das escrituras, por causa da orientação religiosa que nós temos, de medir se aquilo é adequado ou não. Porque tudo que se coloca contra o conselho de Deus vai trazer duas consequências. Tem a consequência do pecado e a consequência sobre a sociedade, em desmantelar a sociedade, em trazer conflitos sociais. Então, eu falei dessa questão da estrutura social como estando no mesmo patamar, as várias esferas, e muitas vezes a gente fala de que quando uma esfera se sobrepõe à outra, por exemplo, se determinar a escola querer se sobrepor à igreja, ou a igreja sobre a escola, né, e assim sucessivamente, se isso acontecer, o Estado intervém e organiza e harmoniza as esferas sociais que estão em conflito. Mas a grande questão é, o que nós temos contra o Estado quando ele é a esfera que quer desarmonizar e desorganizar todo o restante? Percebe? Então, essa é a grande questão. Então, por isso que essa aula ela é tão importante, porque
um assunto que poderia ser simples, não é. Justamente porque nós tememos a Deus. Nós precisamos pensar o que justifica uma resistência à profecia contra o governante que foi instituído por Deus, ok? Então, Calvino, quando em 59, 1559, nessa versão das Institutas, ele escreveu esses pontos que eu falei, esses dois postulados que trazem ambiguidade. Em determinado momento, Calvino fala no sentido de defesa da teoria constitucional, de resistência constitucional, por meio de magistrados inferiores. Então, aqui tem um ponto importante, Calvino era um defensor também de haver uma limitação, era uma monarquia constitucional. Isso ele deixa bem claro, que ele era a favor de uma monarquia constitucional. O que é isso? Poderia haver o rei, mas que fosse limitado por uma constituição, uma carta de direitos, uma carta de direitos e deveres, do Estado. Então, que limitasse a força ou as competências de determinado governante. Então, veja que Calvino, até porque não havia uma democracia moderna, porque a democracia moderna é só no final do século XVIII, bem depois de Calvino. Mas Calvino foi aquele, sim, que disse assim, olha, é necessário que, mesmo que haja um governante, um rei, é necessário que haja uma constituição que limite o governante. É preciso que ele seja devidamente limitado. E aí, Calvino, ele inclusive fala, e às vezes ele dá a entender isso, que era interessante que haja um respaldo do povo em relação a determinados governantes. Então, ele dá a entender em alguns momentos que ele aponta para uma democracia. Mas isso não fica tão claro, tão desenvolvido no pensamento calvinista. Mas o ponto é que quando ele escreve isso, e ele fala desses magistrados do povo podendo resistir ao tirano, depois, como eu já me referi, ele dá a entender de que ele está defendendo uma coisa de que o cidadão comum pode resistir ao Estado. Então, essa ambiguidade de Calvino não foi resolvida. E o que acontece? No final da sua vida, nos 5 últimos anos em que ele escreveu, entre 59 e 64, Calvino, nas suas pregações, faz um maior número de referências à teoria da resistência do direito privado. Calvino, não mais no fim desses últimos anos, dos 5 anos, ele editou as Institutas da Religião Cristã. Ele fez pregações, e nessas pregações, Calvino falava, ele tem várias citações de Calvino, dando a entender uma defesa muito clara e categórica de que era possível haver uma resistência do indivíduo contra um governante. Então você vê a ambiguidade de Calvino que nunca foi resolvida, certo? E o que acontece? Apesar de todas essas ambiguidades, e tudo isso aí que eu falei, toda essa discussão, a defesa da teoria constitucionalista se consagrou como sua visão de resistência ao Estado. Então vejam bem, meus irmãos, aqui eu já vou resumir para a gente fazer as aplicações finais de nossa aula. Apesar de tudo isso, dessas ambiguidades de Calvino, essa falta de clareza sobre essa teoria, os reformados consagraram de que, de fato, eles poderiam apoiar uma resistência que se desse por meio dos magistrados eleitos pelo povo contra o Estado, e não de cidadãos privados. Então, alguns calvinistas, em determinados contextos, calvinistas mais radicais, você pega John Knox, lá na Escócia, você pega outros huguenotes, na França, e alguns calvinistas foram mais categóricos em defender o seguinte: não, é resistência nossa mesmo, pessoal mesmo, resistência ao tirano, pega em armas e assim sucessivamente. Então, houve, muitas, os irmãos devem lembrar que aí já 50 anos, depois de Calvino, por aí, lá na Europa houve várias guerras, e teve a Guerra dos 30 anos, enfim, que terminou com um tratado lá de Westfália, para trazer o princípio da laicidade, que o Estado não deveria entrar em conflito com o outro com base em doutrinas e por conta de doutrinas cristãs e teorias cristãs. Mas o fato é que muitos cristãos se engajaram sim em lutar contra católicos romanos e tudo mais, entendendo-os como tiranos e entendendo como tendo o respaldo, com base nessa teoria da resistência do cidadão privado contra determinado Estado que se coloca de forma tirânica contra o cristão e contra o cristianismo. Então, enfim, apesar de tudo isso, de todas essas ambiguidades, nós temos em Calvino toda essa discussão que nos leva a concluir o seguinte:
que nós cristãos podemos sim defender, e eu acredito sim, que nós podemos defender uma resistência ao Estado por meio das vias legais, das vias constitucionais, porque toda autoridade é dada por Deus. Inclusive as autoridades, deputados, senadores, enfim, deputados estaduais e assim sucessivamente, têm algum grau de autoridade dada por Deus que pode ser utilizado sim para resistir a um tirano, resistir a alguém que desvirtue as competências do Estado para seus interesses. Então, terminando, essa doutrina de Calvino, meus irmãos, teve um potencial revolucionário muito grande. Então, na verdade, muita gente fala de teoria política, mas não cita esse desenvolvimento da teoria de Calvino, e da teoria dos calvinistas em resistência ao Estado. Mas foram eles que deram um pontapé inicial para o movimento de constitucionalismo, na necessidade de ter uma Constituição que limitasse o governante, que depois os liberais foram e desenvolveram. Mas, enfim, o ponto é que todo o poder político é relativo, e só Deus é soberano, como eu já afirmei categoricamente, e nós não podemos esquecer disso. Qualquer que se coloque contra as instituições democráticas, o Estado de Direito, que tenha um fundamento cristão, de limitação do poder, de limitação por meio da Constituição e de pessoas que possam, de forma legal, resistir e controlar, balancear os poderes do Estado, qualquer que se coloque contra essa estrutura e queira concentrar em si todo o poder, toda a autoridade deve ser resistido pelo cristão e denunciado o seu pecado pelo cristão. Isso pode ser um presidente, isso pode ser um legislativo, isso pode ser um judiciário também. Não esqueçam disso, porque quando a gente fala hoje em dia de ditadura, a gente não fala ditadura, tirania, a gente não fala só de presidência, a gente fala legislativo e fala também do judiciário, que muitas vezes deturpa as instituições por meio de decisões bastante questionáveis. O tirano deve ser resistido pelas vias constitucionais, como eu já sustentei, e a liberdade é um valor a ser defendido a cada geração e em cada contexto específico. Não dê por certo, meu irmão, não dê por certo que a liberdade é algo que sempre foi assim e que se alguém atacar as instituições democráticas, destruí-la, a nossa liberdade continua do mesmo jeito. Entendam uma coisa, democracia nós temos como método de troca de poder pacífico, nós temos apenas 200 e poucos anos na história da humanidade. Vejam as escrituras, vejam a história antiga, o quanto a gente pode aprender de que na troca de poder por pessoas que pensavam diferente, houve derramamento de sangue, quebras institucionais, lutas, enfim, anarquia e assim sucessivamente. Então, na verdade, nós precisamos defender que as instituições permaneçam, para que a gente possa aperfeiçoá-las, aperfeiçoando a sociedade e tentando melhorar o estado em que vivemos, ok? O Estado de Direito e o controle do poder político tem fundamento religioso, cristão, como eu já falei, para os irmãos, não vou repetir, para os irmãos não ficarem muito cansados. Então é isso, termina essa aula de hoje.